Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, hoje a gente está trazendo mais um vídeo, mais um teste na medida aqui no canal. Hoje a gente está trazendo um kit da marca Hanabi. É um kit de parafusadeira e furadeira com impacto que promete ter até 55 Nm de força e uma chave de impacto de 450 Nm. Galera, a gente vai fazer aquele teste na medida, testar as duas ferramentas, as baterias e carregador e mostrar para quem esse kit aqui vale a pena, beleza? Pessoal, só fazendo um disclaimerzinho rápido aqui para vocês, explicando por que esse lançamento, por exemplo, aconteceu há 2 semanas atrás e só agora a gente está trazendo o vídeo final ali, o vídeo completo para vocês. O que acontece? Normalmente tem sido prática aqui do canal, quando eu pego uma ferramenta, eu tenho tentado pelo menos 2, 3 semanas ficar com a ferramenta aqui na mão, lá ele, né? Ficar com a ferramenta aqui na oficina para poder testá-la antes de liberar o vídeo para vocês. E isso eu acho que a gente consegue trazer mais informações importantes e pertinentes para você que está aí do outro lado conseguir fazer a melhor escolha de compra. Perfeito? Então, galera, era isso que eu precisava falar para vocês. Vou pedir para vocês fazerem o triplo C, não esquecerem de curtir, compartilhar e deixar nos comentários o que vocês acham dos vídeos. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão para fazer aqui no canal, a gente sempre está de olho ali nos comentários. Perfeito? Então, galera, bora pro vídeo. Bora mostrar então o que vem no kit? Pessoal, esse kit ele vem numa bolsa, uma bolsa de nylon. É uma bolsa relativamente simples, nada com muita frescura, não tem bolso lateral, nada. Mas é uma bolsa bacana, dá pra gente carregar o kit todo com ela. Óbvio, né, pessoal? Só coloquei aqui dentro pra mostrar como é que vem o kit. Ele vem bem organizado, tá? Não vem tão solto assim. Vem tudo encaixadinho, mas é aquela velha história. Depois que a gente tira esse kit da bag, a gente não consegue mais colocar igual tava, tá? Então, nós temos aqui um carregador. Carregador mostrando aqui uma saída máxima de 1 A, então 21 volts, 1 A. É um carregador bivolt. Carregador leve, igual a gente já viu outras vezes, inclusive na 140 Nm da Hanabi. Vamos testar e ver se ele entrega realmente 1 A de saída. Temos aqui um kit com 2 baterias. Baterias também exatamente iguais às baterias da Hanabi 140 Nm. São baterias em encaixe tipo Makita, com a entrada para o plug aqui de conexão, de carregamento, e ela também carrega no carregador de mesa. Você aperta aqui a travinha, o LED acende, né? Então, ó, a gente aperta aqui, ele acende o LED. Bem interessante, uma construção simples da bateria, não é aquele plástico mais robusto, mais bem acabado, igual, por exemplo, a NW, né? Aquelas baterias vermelhas, mas ainda assim uma bateria bacana, bem pesada também. Com esse conjunto a gente também tem um kit de soquetes de cromo vanádio. A gente já tem bastante desse kit aqui no canal, mas é interessante porque para quem não tem, isso facilita bastante a vida. Mostrando aqui o kit da parafusadeira e furadeira com impacto, nós temos um conjuntinho de brocas, broca de metal e broca para madeira. Soquetes e bits, não são bits com impacto, aquele kitzinho básico que ajuda, né, quebra um galho quando a gente precisa, mas assim, sinceramente, eu prefiro consumíveis de qualidade. Temos aqui também o manual, o cartão da marca Hanabi, um extensor, aquele extensor flexível, e aqui um clipe lateral que vem inclusive com um parafuso aqui para a gente colocar na parafusadeira. Temos também o conjunto com aquele anel e 2 travinhas metálicas que servem para a gente travar o soquete. E aí as 2 ferramentas que é o que mais interessa para a gente aqui. Vou tirar toda essa bagunça aqui da bancada para mostrar elas individualmente para vocês. Bom, galera, mostrando individualmente cada ferramenta, temos aqui a furadeira e parafusadeira, a furadeira com impacto. Ela diz ter 55 Nm, então ela é uma opção diferente de todas as outras que a gente já testou aqui no canal da Hanabi, né? Hoje nós temos a 45 Nm, aliás, a gente tem a 16 volts, que não declara quantos newton-metros tem. A gente tem a 45 newton-metros, agora a gente tem a 55, a gente tem a LJ 2005, que declara 80 newton-metros, e a gente tem a 140 newton-metros, que a gente fez teste recentemente aqui no canal. Então ela é uma ferramenta intermediária. Não existe nenhuma da Hanabi que seja igual a ela. Tudo que vocês estão vendo em preto é em borracha, o restante colorido é plástico. Nós temos aqui uma construção
bem bacana, bem acabada, sem muitos detalhes técnicos, né, de injeção de plástico. Temos aqui um pouquinho de rebarba no plástico aqui embaixo, uma rebarbinha aqui no pé da ferramenta. Temos 20 níveis de torque, e eu acredito que realmente ela entrega 20. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Isso aí, galera. 20 níveis de torque declarados, entregando 20 níveis de torque. Nós temos aqui o ressalto para troca de seleção aqui da coroa. Então, modo parafusamento, perfuração e perfuração com impacto. O mandril é um mandril com capa metálica de 13 milímetros de largura. Isso é legal porque a gente consegue colocar algumas brocas um pouco maiores, né, nele. Temos duas velocidades mecânicas, velocidade 1 e velocidade 2. Mostrando aqui a etiqueta, temos uma etiqueta dizendo que ele aceita brocas de 1 a 13 milímetros, o mandril. É uma ferramenta que funciona em 21 volts. E esse modelo, né, o modelo do kit, né, LJ2022, que eu já havia falado. Na velocidade 1, RPM de 450, velocidade 2, 1.700. Promete 55 Nm. Aqui a escrita da Hanabi é adesiva. E aí nós temos um pequeno LED aqui próximo ao gatilho. Temos aqui um painel, vamos testar. O painel aqui embaixo a gente aperta e ele não faz seleção nenhuma. Tem um botão, mas esse botão não serve para nada. Bora ouvir o ronco do motor? Então, velocidade 2. Velocidade 1. Então é isso, pessoal, que a gente tinha para mostrar na furadeira, era isso. Bora partir agora para a chave de impacto. Bora falar um pouquinho então dessa chave de impacto? Galera, mesmo padrão da furadeira, nós temos o que vocês estão vendo em preto é emborrachado, o que vocês estão vendo em colorido é plástico. Essa parte aqui do cabeçote, óbvio, por se tratar de uma chave de impacto, é um cabeçote aqui de alumínio. Temos aqui a etiqueta mostrando 450 Nm de força máxima, usando plataforma 21 volts, velocidade 1, 1.100, velocidade 2, 2.500 RPMs. As baterias nós vamos testar, dizem aqui ser baterias de 4 Ah, vamos ver se é tudo isso. Uma ferramenta também bem construída, sem nenhuma rebarba muito aparente, ó, temos uma pequena rebarbinha aqui, mas de resto, ó, bem acabada, toda essa parte emborrachada, que eu gostei também. Aqui na frente essa parte é de borracha, eu acho isso bem legal, porque dá uma protegida no cabeçote, porque às vezes a gente está usando, escorrega, acaba batendo e machucando, então tem uma proteção extra de borracha. Eu prefiro emborrachado do que em acrílico, porque o acrílico bate e trinca, a borracha não, ela acaba absorvendo um pouco do impacto. Mandril híbrido de meia polegada por fora e 1/4 de polegada por dentro, isso facilita bastante na hora de nós utilizarmos bits, por exemplo. Temos aqui um gatilho esquerda e direita, no meio ele trava. Temos um LED melhor, aparentemente temos um LED melhor do que o da furadeira. E é isso, galera, ferramenta bacana. Vamos testar aqui velocidade? Ó, temos aqui velocidade 1, velocidade 2. Temos nesse caso apenas duas velocidades. Modo de reversão, reverso infinito. Ó, pessoal, mostrando aqui para vocês, o LEDzinho aqui, ó, ele tá fora do local onde deveria ser o encaixe natural dele, tá? Tá vendo? A bolinha tá aqui, mas o LED aparece aqui embaixo. A gente aperta, ele liga e desliga, tá vendo? Só que a bolinha original deveria estar mais para cá. Então tá um pouquinho torto isso. Mas é isso, então ele também tem o modo reverse stop. O que é legal para a gente não soltar o parafuso total e acabar caindo no chão e tudo mais. Bora começar os testes. Galera, agora a gente vai começar a pesagem. Primeira bateria, 624 gramas. Segunda bateria, 625,6 gramas. Então a gente vai usar como base essa bateria que é mais pesada. Furadeira, 980 gramas. Furadeira com a bateria mais pesada, 1,605 kg. Agora, chave de impacto sozinha, 170 gramas. Chave de impacto com a bateria, 1,8 kg cravados. Agora a gente vai para o teste de RPM. Então lembrando que ela fala 450 na velocidade 1 e 1.700 na velocidade 2.
Estamos na velocidade 1, bora testar o gatilho no mais leve possível? Bora lá! Velocidade 1, mais leve no gatilho, 124 RPMs. Bora ferir velocidade 1 full no gatilho? Fala 450, entregando 413. Próximo do normal, pessoal. Agora, velocidade 2, full no gatilho. 1700 é o que ela declara. Aqui nesse caso, bem abaixo, né? Declara 1700, entrega 1385. Lembrando que as duas baterias estão totalmente carregadas já, tá, pessoal? Agora a gente vai testar o RPM da chave de impacto. Ela fala 1100 na velocidade 1 e 2500 na 2. Bora então lá? 1100 na velocidade 1. Falou 1100, entregou 1469. Bem legal, bem acima do que declara. Agora, velocidade 2, fala 2500. Bora lá. Aí entregou um pouco menos, né? Declarado 2500, real 2129 RPMs. Pessoal, a gente vai começar os nossos testes agora. Vamos usar um pontalete de pinos 7x7. Vamos fazer o cravamento com parafusinhos pequenos, esse daqui é um 3x20, e vamos usar um 4x40 para avaliar a sensibilidade em madeira mole dessa ferramenta. Vou utilizar um bit da Gross, um bit PH2. Modo parafusamento, torque 1. Ó, pessoal, mostrando aqui para vocês. Ele trava, tá vendo? Faceou na madeira e ó, acionamos o torque. Bora tentar mais um? Controle de torque dela no nível 1 para parafuso pequeno é muito bom quando a gente utiliza madeira mole. Agora nós vamos cravar um parafuso 4x40 ainda no pontalete de pinos. Vamos usar modo parafusamento, vamos ver como é que ele fica no torque 1. Estamos usando aqui velocidade 2, viu, pessoal? Bora tentar usar a velocidade 1? Faceamos também o parafuso na velocidade 1, na madeira pinos. Agora, continuamos na velocidade 1, parafusamento, torque 1, parafuso agora 4x40. Torque acionado, não conseguimos cravar o parafuso 4x40 na madeira pinos. Aí a gente muda para o torque 2. Torque 3. Torque 4. Torque 4, ainda não faceamos. Torque 5. Aí sim, pessoal, torque 5 a gente consegue facear na madeira. Bora tentar agora no full no gatilho? Conseguimos facear o parafuso, cravamos até um pouquinho além do nível da madeira. Pessoal, agora a gente vai começar a fazer o teste na madeira mais bruta, aqui, Peroba do Pará, parafuso 5x60. Velocidade 1, modo parafusamento, torque 1, e nós vamos de 2 em 2 até o final. Bora lá, velocidade 1, parafusamento, torque 1. Cravamos totalmente o parafuso na madeira, ainda
no torque 19, ou seja, a gente tinha mais um nível de torque aqui para conseguir fazer isso. Mostrando aqui os níveis de torque para vocês, me arrisco a dizer que talvez seja o melhor nível de torque que eu já vi da marca Hanabi, tá, pessoal? Até rimou. Mas olha, um nível de torque bem legal, uma escadinha bem padronizada, chegando ao penúltimo nível aqui, cravando totalmente o parafuso na madeira. Lembrando aqui que nós estamos usando uma peroba do Pará, viu? Não é uma madeira muito mole, não. Gente, só dando uma dica aqui para vocês, eu tenho vários tipos de bits aqui no canal, tá? Eu sempre tô testando bit da Gross, bit da DeWalt, da Milwaukee, da Bosch, a Bosch, o Impact Control, a Bosch Pro. Galera, uma coisa que eu falo para vocês, não existe bit ruim. Lembrando, desde que o bit seja original, bacana, de marca boa, não existe um bit ruim. O que muda às vezes é o encaixe do bit em relação à cabeça do parafuso. Então nós temos vários tipos de bits PH2 que tem essa ponta aqui um pouco mais larga, um pouco mais fina e depende muito da cabeça do parafuso. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, quando a gente compara o bit da Gross, que é PH2, e o bit da Bosch Pro, que é PH2 também, notem, olha a diferença que a gente tem, tá? O bit da Gross ele é um pouco mais fino, então ele vai servir melhor para alguns parafusos que têm a cabeça um pouco mais rasa, um pouco mais afinada. E aqui o da Bosch Pro, ele vai servir principalmente para este tipo de parafuso que a gente tem aqui, ó, que ele crava perfeitamente. Se eu for mostrar aqui para vocês, colocando aqui, ó, o da Bosch, ele fica bem rígido. O da Gross, ó, ele bambeia um pouco mais. Mas não quer dizer que este bit seja ruim. Esse bit não é o mais adequado para este tipo de buraco de cabeça aqui, desse parafuso PH2, inclusive. Então isso é uma coisa que eu queria explicar para vocês, porque a gente às vezes acha que um bit é ruim e o outro é muito bom. A gente pode ter, inclusive, usando um outro tipo de parafuso também PH2, por exemplo, um parafuso menor, esse bit da Gross ele vai acabar tendo um desempenho melhor do que o da Bosch Pro. Bora continuar com o Bosch Pro. Agora, vamos começar o teste com a chave de impacto. Vamos ainda utilizar a nossa peroba do Pará, que afinal de contas nós estamos falando de uma chave de impacto que promete entregar 450 Nm, então não adianta fazer no pinos, que aí vai ser injusto. Bora lá? Então, peroba do Pará, ela tem um encaixe de 1/4 de polegada, o que é excepcional, excelente, para que a gente não precise ficar usando adaptações aqui. Então agora, galera, nós vamos fazer o cravamento do parafuso na velocidade 1, depois na velocidade 2. Bora lá. Velocidade 1. Nesse caso, vamos usar um bit Bosch Pro. Velocidade 1. Ela continua cravando, mas vocês notem que aqui ela começa a ter um pouco de dificuldade por conta da resistência da madeira. Então a gente vai parar por aqui. Velocidade 2, 5/60 na peroba do Pará. Ó, inclusive, encaixe perfeito entre bit e parafuso. Conseguimos equilibrar aqui a nossa ferramenta. Uma crítica que eu teria a fazer aqui a essa ferramenta é que na hora que a gente está fazendo o cravamento e ela está fazendo força aqui no cabeçote, notem que, ó, ela tem um pouquinho de jogo na empunhadura, tá? Ó, tô travando aqui, vamos tirar aqui. Vou travar, tirei a bateria só para vocês verem o joguinho, ó. Ela tem um leve jogo aqui, tá vendo? Ó. Me parece que falta um parafuso mais aqui no meio, alguma coisa travando ali. A hora que a gente for abrir a ferramenta, a gente consegue ver se precisa arrumar alguma coisa aqui. Mas na hora do cravamento aqui, eu sinto essa parte aqui da empunhadura um pouco mais mole. Bora ver se essa bichinha aqui é bruta? Colocamos aqui um bit de impacto Torx e vamos usar um parafuso de 120 milímetros para cravar aqui nessa madeira. Também, cabeça óbvio, Torx. Bora testar? Vamos ver se ela vai? A gente vai usar aqui velocidade 1, modo parafusamento, torque 20. Bora ver se ela aguenta. Muito bom, hein, pessoal? Conseguimos cravar. Bora mais um? É um parafuso alto brocante.
Isso daqui deve estar quente pra caramba agora. Agora, pessoal, o nosso teste vai ser ainda na velocidade 1, modo parafusamento nível 20. Se não der certo, a gente vai para o modo perfuração. Vamos colocar aqui um parafuso bem grosso para uma ferramenta de 55 Nm, parafuso de 6 por 100 milímetros. O bit aqui usado é um bit da DeWalt PH3. Acabamos com a cabeça do parafuso. Ela ainda tinha bastante força para cravar. Bora tirar essa porcaria agora daqui. Pessoal, acabei cortando o parafuso que eu achei mais fácil, tá? Em vez de tentar tirar, ia dar mais trabalho. Como é uma madeira de sacrifício aqui, bora tentar cravar mais um? Bora lá. Vamos conseguir cravar. A maquininha realmente é bem forte. Estamos aqui, ó, no parafusamento Torque 20 com o bit PH3. A gente praticamente consegue cravar todo o parafuso aqui dentro. Ferramenta muito boa, muito forte, viu? Gostei. Só não vamos conseguir cravar total porque, de novo, a cabeça do parafuso foi embora. Vamos tentar agora a chave de impacto. Bit PH3, nosso parafuso 6 por 100. Eu acho que também vai estragar a cabeça do parafuso. Mas bora testar. Vai parar aqui. Vamos aumentar a velocidade 2. Viram a diferença, pessoal? A diferença de nós usarmos uma chave de impacto, que aqui nesse caso, para parafuso grande, é muito melhor do que nós usarmos uma furadeira. Isso daqui está relacionado ao tipo de torque. Na furadeira, o torque é um torque contínuo, sem parar. Então o bit acaba escapando da cabeça do parafuso e estraga. Aqui, como o torque é intermitente, ele é por batidas, por pancadas, a gente consegue cravar o parafuso completamente sem estragar. Bora retirar esse parafuso. Viram a facilidade? Agora nós vamos cravar um parafuso de 150 milímetros, cabeça sextavada de 7,16. Vamos usar um bitzinho, eu vou ver se eu encontro novamente esse kit, que é um kit que eu gostei bastante. É um kit que vem em 8 peças em polegadas e 8 peças em milímetros. E ó, encaixe perfeito aqui. Bora tentar cravar aqui esse parafuso? Conseguimos cravar totalmente. Bora tirar? Retiramos o parafuso. Vocês viram ali como é que tá quente aqui o buraco. O teste é perfuração. Só para lembrar para vocês, uma ferramenta de 55 Nm reais de torque, ela deve fazer perfurações aí de 35 milímetros na madeira e de 12 milímetros tanto na alvenaria quanto no metal. É isso que a gente vai testar nessa bichinha aqui. Beleza? Bora começar então, galera. Vamos começar velocidade 2, modo perfuração. Vamos dar início com a broca da Makita de 8 milímetros. Oito milímetros, ela vai muito fácil mesmo. Aumentando um pouco a dificuldade, broca para madeira, 10 milímetros. Gostei. 10 milímetros perfura muito fácil. Vamos mudar um pouquinho o teste aqui. Outro dia entramos numa discussão lá no grupo. Tem muita gente que prefere usar brocas HSS, que teoricamente são brocas destinadas à perfuração em metal, para perfurar madeira. Ela também dá, mas vamos ver aqui se muda muito, se a gente tem mais ou menos dificuldade.
perfura fácil também. Óbvio que a diferença é que ela não tem aquela pontinha para você mirar exatamente onde você quer perfurar, mas também tem ótimo desempenho. Agora, broca Dexter 15 milímetros, porque a partir de agora as furadeiras começam a dar uma gemida maior. Travou? Ó, travou mesmo, mas travou ali na casquinha, né, pessoal? Desempenho muito bom também. O que a gente vai começar a fazer agora? Como é uma broca que já está bem grossa e ela está começando a travar na velocidade 2, a gente vai começar a fazer as perfurações só na velocidade 1 para judiar menos da ferramenta. Aqui, uma broca chata 3/4 de polegada, que mede aproximadamente 19 milímetros de espessura. Pessoal, uma coisa que eu preciso elogiar aqui da ferramenta, o mandril dela é um mandril bem interessante, tá? Ele trava muito bem, ele prende muito bem a broca, não tive problema ainda de soltura de broca. Uma coisa curiosa que eu vi aqui, a etiqueta fala que permite brocas a partir de 1 milímetro, só que aqui no mandril fala a partir de 1,5 milímetro. Vamos testar? Temos aqui duas broquinhas, tá? Uma broca de 1 milímetro, essa broca de baixo, e 1,5 broca de cima. Bora tentar ver quem é que tá certo ali. Galera, tá certo o mandril, tá? A etiqueta aqui tá errada. Ó, broca de 1 milímetro, ela não trava. Passa solto aqui, tá? Broca de 1,5, ó, aí a gente já consegue travar. Eu não consigo encaixar aqui dentro. Ok? Então essa informação aqui da etiqueta está errada. Não permite brocas de 1 milímetro e sim brocas a partir de 1,5. Bora usar agora a nossa broca 3/4 de polegada? Vamos lá. Como a broca chata ela exige um pouco menos da ferramenta, bora começar na velocidade 2? Galera, perfura com muita facilidade. A bichinha é bruta, viu? Tá aguentando. Bora lá. Pessoal, eu acho que eu nunca falei aqui no canal para que serve uma broca chata, né? Acho que todo mundo sabe, mas a broca chata ela é muito utilizada tanto na marcenaria quanto na carpintaria. Elas são utilizadas, por exemplo, para que a gente consiga fazer perfurações cilíndricas para passagem de um cano, de um conduíte, alguma coisa nesse sentido. Na carpintaria ela também é muito utilizada para fixação de cerca em mourão. Então você tem a cerca, você tem o final dessa cerca terminando numa parte de madeira cônica, você faz a perfuração com uma self-cut ou uma broca chata para você encaixar e depois conseguir colocar um prego, ok? A diferença de uma broca chata para uma broca self-cut é que a self-cut ela tem esse formato em wave aqui, em onda, e essa rosca, a rosca ajuda você a conseguir cravar mais fácil, fazendo menos força no cravamento, então você empurra menos a furadeira contra a madeira, e esse formato aqui de onda, ele expele com muito mais facilidade os cavacos da madeira, o que propicia um rendimento até 3 vezes mais rápido de perfuração do que uma broca chata. Óbvio que aí vai depender da nossa ferramenta. Vamos começar já na velocidade 1, para não forçar muito a ferramenta. Deu o tranco porque a gente já estava na casquinha final aqui. Bora mais uma perfuração? Galera, juro pra vocês, não estou fazendo força nenhuma, tá? Eu só tô segurando, eu não preciso empurrar, como acontece na broca chata. Notaram a diferença? Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Self-cut. Ó. Broca chata. Com uma mão só, hein, pessoal? Com uma mão só, eu preciso fazer força neste sentido aqui para poder cravar. E aí começa a bambear. Então eu preciso aqui, nesse caso, das minhas duas mãos. No caso da self-cut, eu consigo perfurar apenas usando uma mão.
Agora a broca self-cut 28 milímetros. Vou tentar perfurar com uma mão só, tá? Ó, aqui ela dá o kickback, porque a gente já perfurou, mas o finalzinho aqui da madeira, vou até mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Ela já perfurou e esse finalzinho da madeira é onde a gente tem a maior dificuldade, ó. Ela já até começou a quebrar essa parte aqui, a perfurar essa parte. Então é onde ela acaba dando tranco, é onde a gente força mais o motor nessa hora. Bora continuar? Então, ó, vou soltar ela um pouquinho aqui, vou limpar o cavaco. Agora, nesse caso, eu vou segurar para não machucar o meu pulso. Pronto. Viram que ainda assim dá o tranco, né? Então, óbvio, é uma ferramenta de 55 Nm, não tem o sistema de kickback, porque ela não é tão forte assim, e aí o ideal é que a gente tente controlar um pouco mais aqui, segurar talvez com as duas mãos, para evitar dela dar o kickback e machucar o nosso pulso. Mas olha, bichinha valente, perfurando com 28 milímetros self-cut, que é uma broca parruda, show de bola, tá de parabéns. Aqui uma broca Speedborn, 4 pontas de 19 milímetros. Eu, sinceramente, para fazer perfurações, eu prefiro utilizar a self-cut. Eu acho que judia menos da ferramenta e o desempenho é melhor. Mas, bora testar com uma de 19 milímetros. Neste caso aqui de 4 pontas, a gente já precisa fazer um pouquinho mais de força, tá? Mas ainda estou fazendo a perfuração com uma mão só. Como o parafuso já sai do outro lado, eu perco a força de aperto, o cravamento automático. Então aqui, ó. Se eu continuar, não vai dar em nada. Aqui eu tenho que apertar. Gente, não sei dizer se ela realmente tem 55 Nm reais, tá? Mas olha, conseguimos fazer perfuração com broca self-cut da Bosch de 28 milímetros e agora com Speedborn 4 pontas de 19 milímetros. Ferramentinha bem parruda, bem forte. Única coisa que me incomoda é na hora da perfuração, esse pequeno jogo que ela tem aqui, ó. Eu gostaria que isso tudo fosse inteiriço, tá? Mas ele tem aquele encaixe aqui embaixo e às vezes na hora da perfuração, ó, a gente tem um leve jogo. Isso não atrapalha na perfuração, mas me incomoda um pouco. Agora nós vamos fazer o teste na perfuração de metal. A chapa aqui é uma chapa de 3 milímetros de espessura. Vamos utilizar uma broca de titânio da Makita, revestida de titânio da Makita, de 4 milímetros, uma broca de 8 milímetros e uma broca de 12 milímetros na perfuração no metal, e a gente vai fazer o teste. Eu acho que essa broca da Makita já está cega. Vou testar para ver se é isso mesmo, tá? Sempre que vocês forem fazer perfuração em metal, usem fluido de corte. A principal função do fluido de corte na broca é evitar que ela destempere, que ela aqueça demais, acabe destemperando, quebrando e perdendo fio. Eu gosto de passar o fluido de corte junto com um pincel, eu acho que a gente consegue distribuir melhor ao longo da broca. Lembrando, velocidade 1, modo perfuração. Aqui, pessoal, não é uma perfuração que a gente tem que ter pressa, tá? Não é legal colocar na velocidade 2, porque a gente vai queimar e estragar a nossa broca também. Então aqui é calma, paciência. Perfuração com broca 4 foi muito bem. Mesmo esquema, umas gotinhas no pincel e a gente passa aqui na broca inteira. Se vocês acharem, ó, tá bem melecado aqui. Se vocês acharem que tá pouco, pode passar mais umas gotas no pincel e passar aqui. Ou para quem quiser desperdiçar um pouco mais do fluido, você pode passar ele dessa forma, tá? Eu não gosto porque eu acabo perdendo o fluido de corte. Apesar dele ser barato, a gente tem que economizar sempre. Broca 8 milímetros, bora lá. Broca 8 milímetros perfura também com bastante facilidade. Agora a broca de 12 milímetros, pessoal. Estamos no limite da furadeira. Bora lá. Lembrando que aqui é jogo de paciência.
Aí, pessoal, 12 milímetros, óbvio que demora muito mais tempo. Aqui a gente tem uma superfície muito maior para perfurar no metal, mas é isso. Vai com calma, vai com paciência, vai apertando, para um pouquinho, vai de novo e a gente consegue. Óbvio que não poderia faltar a nossa boa e velha broca escalonada da marca MTX, aquela velhinha lá que a gente começou os primeiros vídeos do canal. Ela ainda está aqui, funcionando muito bem, sempre com fluido de corte. Bora testar nesse furo aqui? Bora ver qual é o limite da ferramenta, hein? Velocidade 1 ainda. Conseguimos cravar 16 milímetros da broca escalonada aqui dentro, tá? Então, ó, chegamos aqui no limite. Se eu forçar um pouco mais, ela vai, quer ver, ó? Deixa eu segurar ela aqui para não dar tranco no meu braço. Com jeitinho ela termina os 20 milímetros, tá? Mas o ideal é não forçar muito a ferramenta, porque a gente pode quebrar a engrenagem se a gente exceder demais a perfuração. Agora, último teste aqui, modo perfuração com impacto, velocidade 2, broca multimaterial EDA, aquela lá do comecinho do nosso canal, a gente ainda tem ela. Vamos fazer a perfuração aqui no bloquete, que é um misto, tá? O bloquete não é um concreto, mas ele também não é uma alvenaria simplesinha de perfurar. Então é o nosso teste intermediário aqui. Bora lá, pessoal? Perfurou com muita facilidade. Quando a gente aperta aqui, ainda mostrando os 3 níveis de bateria. Broca Dexter multimaterial 10 milímetros. Bora lá! Como o limite dela fica entre 12 e 13 milímetros, eu tenho aqui uma broca da Irving 12 milímetros para a gente fazer o teste. Perdeu um pouco de rotação, mas ainda assim o desempenho foi excelente. Nós vamos fazer aqui a conferência do torquímetro de estalo com o torquímetro digital. Nós temos 126 Nm graduado aqui. Lembrando que toda vez que a gente utiliza adaptadores, a gente pode ter um pouco da perda da relação de um para outro. Bora lá. Tentar mostrar aqui para vocês. Esse daqui está solto. Vamos apertar. Ó, pessoal, mostrou aqui no torquímetro digital 130, então correlação muito próxima um do outro, ok? Nós vamos apertar este primeiro parafuso com 150 Nm, segundo parafuso com 250, 350 e este último aqui 450 Nm. Vou tentar mostrar todos aqui para vocês, tá? 150 Nm. Aqui, pessoal, 150 Nm no primeiro parafuso. Segundo aperto, galera, segundo aperto nós vamos precisar já de uma ajudinha aqui. Olha lá, pessoal, segundo aperto, 259 Nm. 355 Nm. Agora nesse último, 450 Nm. Aqui, pessoal, 453 Nm, ok? Bora desapertar. 150, 250, 350 e 450. Tirou fácil. 250. Tirou fácil também. Lembrando, né, galera? Toda vez que a gente utiliza adaptações, esse jogo que acontece do mandril para esse engate, desse engate para esse, a gente acaba perdendo um pouco da força.
250 tirou bem. Vamos ver 350. 350 também tirou legal. Bora agora 450 Nm. Vamos ver se ela aguenta? Ó, pessoal, 450 Nm, ela também tira, mas aqui a gente começou a chegar no limite da ferramenta, tá? Bora tentar colocar 480 neste parafuso aqui. Coloquei aqui graduado 400, vamos tentar chegar no 480. (486). Bora lá, vamos ver se ela tira. Chegamos no limite da ferramenta. 486 não tira. Será que a Gizan, que promete 1.200 Nm, tira? Vamos usar a bateria da Hanabi. Tirou. Reclamou um pouco, e aí é o que eu falo, né? Eu tive que apertar um pouco porque o encaixe estava um pouco solto, então ele trepida mais, ele perde mais força. A hora que eu encaixei direitinho na Gizan, ele foi. A da Hanabi, eu também tentei fazer isso, mas ainda assim ela não foi. Agora a gente vai fazer o teste do cronômetro. Vamos testar velocidade 1 e velocidade 2 durante 10 segundos. Vou colocar aqui para mostrar para vocês, tá? Colocamos na velocidade 1. Bora lá. Agora, 10 segundos, velocidade 2. Agora a gente vai fazer o desaperto, tá? Vamos ver quanto que deu na velocidade 1, quanto ela tem de aperto na velocidade 2. Ó, pessoal, primeiro desaperto, velocidade 1, 117 Nm. Vamos ver se agora a gente consegue tirar aqui. Velocidade 2, o aperto foi de 227 Nm. Agora nós vamos fazer a abertura das baterias e das ferramentas. Bateria da Hanabi aberta, mostrando o case. Case dela é um case bem rígido, bem construído, tá, pessoal? Temos bastante reforços aqui na base da case para não ficar muito molenga. Bem legal. Mostrando a bateria, nós temos o CI principal, temos 3 resistores shunts, 4 MOSFETs, trilhas relativamente duras. Uma coisa interessante que eu também achei aqui nessa BMS, que é uma BMS bem completinha, nós temos também o NTC, que é o controlador de temperatura da célula. Ou seja, se a bateria começar a esquentar demais, vai desarmar a bateria e vai evitar que estrague as células. Temos aqui células de 1.800 mA, ou seja, no máximo 3,6 amperes que a gente vai atingir. Lembrando que a Hanabi coloca na sua etiqueta que são baterias de 4 amperes. A conta não fecha. Vamos abrir aqui a parafusadeira. Pessoal, ferramentas abertas, ferramentas já desaparafusadas. Temos aqui um estator de área útil de 15, provavelmente 1548. Isso aí, ó, 1548. Temos o rolamento do motor que se insere aqui nessa carcaça de plástico. O nosso gatilho é um gatilho que tem uma proteção guarda-pó. Um LED realmente bem pequenininho nessa ferramenta. Os fios do motor são fios relativamente grossos, fios de cobre. Eles descem, e aí os fios que descem para a placa controladora não são fios tão grossos assim. Eu imaginava fio um pouco mais grosso. E olha aqui o problema que eu falei para vocês, que a hora que a gente está perfurando, a gente sente essa parte, ó, movimentando um pouco. Isso, na hora da perfuração, ele incomoda um pouco, não atrapalha, mas fica uma coisa meio bamba, parece que está meio que soltando. Eu gostaria que a parte externa dela fosse feita de forma única, sem esses encaixes aqui, tá? Porque isso daqui trepida um pouquinho. Temos os contatos de positivo e negativo, uma placa controladora
totalmente em plástico e resinada, um capacitor de 470 microfarads. Mas foi o que eu falei, pessoal, gostei bastante. A área útil do estator é uma área útil um pouco maior do que as outras que a gente vê por aí. Normalmente a gente tem 12 por 48. Essa daqui é 15 por 48. Mostrando agora a chave de impacto. Aqui temos também um motor brushless, medindo de área útil aqui o estator 25 milímetros por 48. Esta parte aqui do cabeçote é uma parte totalmente em alumínio. O nosso gatilho tem também proteção guarda-pó. Isso é muito interessante, principalmente em se tratando da furadeira, porque a gente trabalha com pó, com cavaco. Aqui é menos importante, mas também tem fios que enrolam o motor também, de uma espessura considerável. Vou mostrar mais perto aqui para vocês. Os fios que descem do motor para a placa controladora são basicamente da mesma espessura da furadeira. Uma placa controladora totalmente resinada, placa controladora em plástico. Normalmente nas chaves de impacto é muito comum a gente encontrar placa controladora em alumínio. Mas pensando na parte de economia, uma placa em plástico acaba saindo mais barato. Temos aqui também um capacitor de 470 microfarads. Perfeito, pessoal? Abrimos a parte do cabeçote. Cabeçote totalmente em alumínio, muito bem feito, um alumínio bem espesso, viu, pessoal? Bem grosso mesmo. E aí nós temos aqui a nossa bigorna. Opa, vamos zerar aqui. Nossa bigorna pesando 61 gramas. Deixa eu colocar ela aqui no papel para não sujar a bancada. E o martelo, vamos tirar aqui. Martelo pesando 260 gramas, tá? Não é um martelo tão pesado, mas também não é dos mais levezinhos que a gente já viu aqui no canal. Vamos agora remontar. Ela tem aqui ó, uma área de encaixe certinho para a gente conseguir colocar. Encaixamos totalmente. Tem muita graxa aqui sobrando, viu, pessoal? Eu tirei um pouco do excesso da graxa, porque excesso de graxa também diminui um pouco a força da ferramenta, porque tem muito atrito, né? Tem muita área de atrito com a graxa, mas é importante ter lubrificação. Vindo aqui para mostrar para vocês, primeira bateria da Hanabi, setada o descarregamento em 2 amperes, está marcando 20.7, cutoff em 15, demos o start, quando finalizar a gente volta para mostrar para vocês. Segunda bateria da Hanabi, 4 amperes também, setada no mesmo padrão, marcando 20.8. Damos o start aqui. E aí, assim que as duas terminarem, a gente volta para mostrar o resultado final. Primeira bateria descarregada do kit, 3.4 ampere, 63 watt-hora. Segunda bateria do kit, marcamos ali 3.3 amperes, quase 3.4, também 63 watt-hora. Então aqui a gente tem o mesmo tipo de bateria que vem na LJ 2025. Terminamos os testes, voltando aqui para falar um pouquinho das considerações finais. Olha, galera, eu achei que para um kit de R$480 é um kit bem bacana. Se a gente fragmentar esse valor de 480, a gente tem 240 em cada ferramenta. E sim, um kit bem bacana. Eu acho que um ponto fraco aqui são as etiquetas. A Hanabi realmente poderia pensar em melhorar essa parte de etiqueta. Uma etiqueta falando que o mandril pega broca de 1 milímetro e na verdade pega 1,5. Baterias que prometem 4 amperes e entregam 3.5. Esse eu acho que ainda é um ponto fraco da Hanabi. Etiquetas com informações corretas. Isso seria muito interessante e traz, inclusive, muito mais credibilidade à ferramenta e à marca de uma forma geral. Acredito que esse kit aqui atende uma gama bem grande de público, tanto você que precisa ali, que costuma fazer algumas manutenções no carro, na moto no final de semana, quem vai trabalhar na carpintaria também acho que é um kitzinho bem interessante. Então é isso, pessoal, que a gente tinha para falar para vocês. Vou pedir para vocês fazerem mais uma vez o Triplo C. Não esqueçam de curtir, galera. A curtida ajuda muito na relevância aqui do canal. Compartilhe e também deixe seus comentários para falar o que vocês acharam. Se vocês teriam ou não um kit desse em casa para utilização geral. E é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Meu muito obrigado mais uma vez a todos vocês e até mais.